Retomando o módulo 3, nós vamos falar sobre as multas por atraso na entrega da ECF, né? Então, você está vendo aí os códigos do DARF, a normativa, a questão de legislação. Gente, eu não gosto muito de ficar lendo lei, tá? Aqui eu acho que é uma perda de tempo. Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer, né? Nós vamos só mencionar, né? E quando houver necessidade de um aprofundamento na lei, não dá num curso intensivo a gente poder ficar falando dela, a não ser que seja uma coisa muito importante, tá bom? Muito bem, mas aqui a gente vê que a multa pela não entrega ou pelo atraso na entrega da ECF, ela pode ter um complicador, né? Se bem que o atraso na entrega ou não entrega, as multas são até pequenas, né? Que é aquela já famosa que a gente conhece de R$500, R$1.500. Mas a ECF tem um agravante, isso tem a ver com nossa apuração do lucro real, com o nosso resultado. Então veja só, se o teu resultado não satisfaz o fisco e ele resolve aprofundar uma investigação no seu arquivo, na sua apuração, o que acontece? Você pode passar por uma situação complicada como essa. Então vamos ver aí na nossa telinha o que diz. Deixar de apresentar a ECF ou apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões. O que isso significa? Que o nosso resultado não está adequado, né? Se a Receita cruzar os dados e detectar qualquer falha na apuração desse resultado, pode ocorrer em multa. Então vai ser 0,25 do lucro líquido antes da contribuição e do IRPJ, limitado a 10%. Ainda com outra limitação de 100 mil, se for uma empresa tributada pelo Simples, que ela pode ter desenquadrado e ido para um outro regime tributário, ou até 5 milhões em outro caso, né? Então as multas elas são extremamente pesadas, por isso que o nosso resultado precisa convencer o fisco de que ele está correto. E aí nós temos também outra situação que é as atenuantes para quando pagamos as multas em dia, tá certo? Se alguém quiser se arriscar, fica à vontade, né? Na sequência aí nós temos outro tipo de autuação, que é pelo mesmo motivo, deixar de apresentar ou apresentar com inexatidões, incorreções ou omissões. Aqui o que vai acontecer? Ele vai tributar um valor específico, né? 3%, deixa eu consertar o slide aqui, isso exatamente, não inferior a R$100 do valor omitido, inexato ou incorreto. O que isso quer dizer? Se for detectado um valor dentro do meu balanço, e um exemplo que eu vou dar para você, um saldo de caixa elevado, por exemplo, que configurar a distribuição disfarçada de lucro, né? Ele pode pegar esse saldo dessa conta e autuar especificamente, né? Em 3%, não inferior a R$100. A base de autuação da ECF é o lucro líquido do exercício. Se ele não conseguir determinar esse lucro líquido do exercício, ele vai para o ano anterior como base. Se ele não conseguir se satisfazer com o ano anterior também, ele pode arbitrar desclassificar a tua contabilidade e arbitrar o teu lucro, né? E aí nós sabemos que todas as vezes que há arbitramento, a tributação é pesada. Eles pegam tudo quanto é coisa como receita, até empréstimo bancário se estiver na conta, né? E autua. E a gente tem que correr atrás e explicar que focinho de porco não é tomada, tá certo? Aí a outra multa é aquela já conhecida nossa, de R$500, R$1.500, R$100, aquela multa que quando a gente entrega em atraso, ela já aparece lá o DARFzinho na hora que a gente transmite um arquivo digital, ok? E aí, na sequência, a mesma coisa. São aquelas multas que a gente já conhece, tributada, que vem lá da legislação antiga, né? Que são os valores que eles vão encontrando aí dentro das nossas demonstrações. Eu estou deixando esse material para vocês lá como exemplo. Qualquer dúvida quanto a isso, entre em contato comigo, mas eu não vou me aprofundar nisso porque não é o nosso objeto de curso. O que eu quero é sempre chamar a atenção
de que nós vamos caminhar para a apuração do lucro real. E antes dessa apuração do lucro real, nós temos toda uma estrutura que precisa ser observada, tá bom? E aqui é um exemplo de como o cálculo da multa, né? O lucro líquido do exercício, 0,25%, 1.036,11, eu reduzo 90%, multa após os 90%, reduzo mais 50% porque eu vou pagar dentro do prazo, vou pagar R$ 51,81. Como você viu, é bem tranquilo, você pode errar à vontade que a multa é pequena, né? Legal. Outra alteração é com relação a cisão, fusão e incorporação, quando houver esses casos. Aí tem todo um trabalhozinho lá no aplicativo da ICF, né, os campos e que código você tem que colocar. Eu já mostrei isso lá quando nós fizemos o treinamentozinho da ICF. Se você tiver qualquer dúvida, dá uma olhadinha no bônus lá que a gente deixou, que isso está determinado lá. Certo? Muito bem. Algo muito importante aqui. Você, olha só, isso aqui é um complicador que a gente precisa observar com muito cuidado. Você terminou sua ECD, já transmitiu. Em seguida você valida a sua ECF, transmite. E aí, por alguma razão, você tem que voltar e recuperar a sua... E refazer a sua ECD, né? Substituir a sua ECD. Se esse processo afetou o resultado tributável, por mais redundante que seja essa explicação, você deve retificar novamente a ECF também, tá? Porque o nosso resultado tributável vem da ECD, da DRE, né? Nós vamos ver isso lá na frente. Então você vai ter que fazer isso. Por incrível que pareça, isso tem sido esquecido e algumas empresas já foram penalizadas por causa disso, tá? Tem aí a questão das versões do layout, né? O layout de 2015 para frente é o layout 2 e se for de 2014 é o layout 1 em caso de alteração de arquivo, tá? Muito bem. Agora uma outra situação que não vai ser o nosso caso, mas eu vou deixar registrado aí para vocês, quando as empresas usam a opção L lá na ECF como se fosse livro caixa. Então, a partir de 2016, obrigatoriamente, 2015 foi facultativo, quem usar a opção L, obrigatoriamente terá que ter o livro caixa escriturado, né? Se ele não tiver o livro caixa escriturado, ele não consegue validar a ECF. O que é pior, não vai poder editar isso. Ele vai ter que ter um arquivo, o software dele vai ter que gerar um arquivo e vai ter que validar, tá certo? É um complicador, mas não é um caso, porque no nosso caso, como é apuração de lucro real, nós temos obrigatoriamente que ter a contabilidade. E aí na sequência está a explicação sobre isso, como que isso deve ser feito, né? Todos os detalhes, não vou ficar falando disso porque não é objeto nosso, tá? Ok? Então, aqui está o layout do livro caixa aí na sequência e como ele deve ser feito, tá bom? E aqui a gente encerra essa parte das mudanças e eu quero encerrar falando para você o seguinte: nós vamos ter um módulo só para falar do fechamento do balanço, ponto a ponto, sequencialmente, né? O que nós devemos fazer em cada conta, em cada grupo de conta. E depois nós vamos treinar isso na apuração do lucro real. Tem que ser uma sequência, tá? Nesse universo digital, o que a gente sempre nós temos que lembrar é que o nosso resultado tributável lá no final, o total da nossa DRE, nosso lucro operacional, o resultado operacional, que vai ser ajustado pelas regras da 12973, da 1515, o que é tributável ou não, é algo que nós vamos construir agora, toda essa estrutura contábil, antes de chegarmos ao lucro, né? Porque o nível de cruzamento de dados é muito sério e nós podemos ter lá na frente um dissabor com relação a esses números que nós estamos apresentando, tá certo? Legal, gente, concluindo o módulo 3, né? Nós falamos aí de algumas alterações
E o que é, só para reiterar, a grande questão das alterações das mudanças é a aplicação das novas normas, né? Coisa que poucos profissionais e poucas empresas vêm fazendo. Está mais no âmbito das grandes empresas brasileiras, as pequenas e médias não. Mas eu quero reiterar que essa norma é vigente. Nós temos um CPC específico para pequena e média empresa e temos um CPC específico para microempresa, tá certo? Então, nosso padrão contábil mudou a partir de 2008 e obrigatoriamente a partir de 2013 para todas as empresas brasileiras. Até já, voltamos já com o módulo 4, né? Falando de despesas especificamente que a gente adiciona ou adiciona e receitas que a gente exclui ou não exclui. Tá certo? Um abraço, gente, até já.